Muito bem, pessoal, é a nossa última forma de extinção da concessão. Professor, já te disse, nós destacamos lá dentre aquelas formas previstas no artigo 35, nós destacamos quatro. Nós já vimos encampação, já vimos caducidade, já vimos rescisão. Agora vamos para a anulação. Então são quatro formas destacadas do artigo 35 que merecem atenção. Entendemos aí a razão de ser da encampação, entendemos a razão de ser da caducidade, da rescisão, e agora vamos fazer uma análise da anulação. Importante ter em mente também que estamos diante estas formas que estão aqui na sua tela, elas são hipóteses de extinção antecipada do contrato de concessão. Eu estou extinguindo o contrato antes do prazo, aquele prazo certo, fixado no edital e no contrato. Eu estou extinguindo o contrato antes disso, extinguindo a concessão antes disso. São hipóteses de extinção antecipada, tá bom? Todas essas, encampação, caducidade, rescisão e anulação. E agora vamos fazer então aqui uma análise da anulação, ampliada aqui para melhor leitura na sua tela. Nós temos a anulação. Pessoal, embora a anulação esteja prevista no artigo 35 como hipótese de extinção da concessão, hipótese antecipada de extinção da concessão, a Lei 8987 não se ocupou de regular, de disciplinar, de trazer ali um artigo ou outro dizendo o que seria essa anulação e como que ela seria processada. Não existe essa disciplina na 8987. Nós vamos buscar a anulação na Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo em âmbito federal. Essa legislação, a 9784, tem lá no artigo 53 a autotutela. A autotutela, ela tem um desdobramento de revisão de ato. Quando eu falo em autotutela administrativa, é a administração pública revendo o seu ato. Ela revê seu ato para revogar em razão de interesse público, ou ela revê seu ato para anular em razão de ilegalidade. Esta é que nos interessa, essa última, esta que diz que vai anular em razão de uma ilegalidade. Então, quando eu falo em anulação, pela leitura do 53 da 9784, eu estou diante de uma constatação de um comportamento ilegal, um comportamento viciado. Falar em legalidade em direito administrativo, você sabe muito bem, legalidade é comportamento de acordo, em conformidade com a lei, comportamento dentro da lei. Legalidade estrita, artigo 37 da Constituição Federal. A legalidade estrita, assim entendida como a administração pública só pode fazer o que está na lei. Não é a legalidade em sentido amplo, lá do direito constitucional. Aquela legalidade em sentido amplo diz que o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. A lei não proíbe, pode fazer. Não é assim na administração pública. A administração pública, aqui dentro do nosso contexto de estudo, o poder concedente só pode fazer o que está na lei. E fazendo, tem que fazer de acordo com a lei, sob pena de caracterizar uma ilegalidade para fins de anulação aqui das hipóteses do artigo 35. Então, a anulação parte dessa constatação de ilegalidade, comportamento contrário, violador da lei, viola a lei, descumpre a lei em algum aspecto. Aí, a partir da constatação de comportamento ilegal, opera-se a anulação, tá bom? E aí a anulação, ela pode se operar administrativamente. O que é uma anulação administrativa? É o 53 da 9784. A administração pública revê seu ato e anula. Veja, ainda é administrativa se ela for provocada. Então, alguém vai lá e diz, olha, a administração pública tem um comportamento ilegal aqui nessa concessão de serviço público. E aí, pessoal, pode ser um comportamento ilegal lá na licitação. Você sabe muito bem que a concessão deve ser precedida de licitação. A concessão é sempre por meio de licitação. E de acordo com a Lei 8987, licitação na modalidade concorrência. Então, licitação na modalidade concorrência. Então, teve licitação, óbvio, se tem concessão, tem que ter licitação. Concessão, antes teve licitação. Pode ser uma ilegalidade, pessoal, lá da licitação. Mesmo que seja um comportamento ilegal lá na licitação, vicia o contrato, vai ter a anulação. A solução a ser dada por força do 53, a administração pública identificou essa ilegalidade na licitação, vai ser de anulação. Então, a administração pública, quando eu falo em anulação administrativa, ela foi provocada e reconheceu o comportamento ilegal, mesmo que seja um comportamento ilegal lá na licitação. Ou então reconhecer um comportamento ilegal no contrato, anula o contrato.
Reconheceu o comportamento legal na licitação, anula o contrato, porque esse comportamento vicia o contrato também. Né? O efeito é ex tunc, retroage. Então, retroage. A partir do ato legal, tudo para frente não tem reconhecimento válido, não pode gerar efeito, tá bom? Porque retroage. Então, alguém provocou, a administração pública é verdade, teve um comportamento legal, ainda que na licitação, vai anular o contrato, extinguir o contrato antes do prazo fixado, ok? Ou então, não foi ninguém que provocou, a própria administração pública fazendo uma revisão do processo licitatório, ou fazendo uma revisão do contrato, identifica, opa, tem um comportamento legal. Se tem um comportamento legal, poder dever de anular. Artigo 53 da 9784, poder dever de anular. Previsão também sumulada, você sabe muito bem. Então, a autotutela, né, nós temos a perspectiva de um comportamento que é poder dever. Se a administração pública, por provocação ou em razão de revisão de ofício, ela tem que anular. Se ela identificou ilegalidade por provocação ou revisão de ofício, ela identificou a ilegalidade, tem que anular, tá bom? Previsão do 53 da 9784, previsão sumular da 473 do STF, então é identificar o comportamento que é poder dever, tem que anular. Mas a gente tem que admitir que é possível que a administração pública não perceba esse comportamento legal, ou então percebendo através de uma provocação de alguém, não entenda que é. Não, tem aqui, ela percebe o que a pessoa está dizendo, mas ela diz, não, isso não é ilegal, não tem um comportamento legal. Aí o interessado pode provocar o judiciário. Então o que eu quero dizer? Que a anulação pode ser administrativa, por ato de ofício ou provocação, a administração pública no exercício da autotutela, por isso que ela é administrativa, é a própria administração revendo o seu ato, ainda que por provocação, tá? Ou então é um controle judicial a partir da provocação, né? O legitimado vai lá e entra com ação civil pública, o legitimado vai lá e entra com ação popular para anular o contrato de concessão, porque ele entende que tem ali um comportamento ilegal, seja lá no processo licitatório, seja no próprio contrato. Aí o judiciário, né, no exercício do controle da administração pública, controle judicial da atuação administrativa, vai anular o contrato de concessão. Significa dizer que a anulação, enquanto extinção do contrato de concessão, pode ser administrativa ou judicial. Administrativa, autotutela, artigo 53 lá da Lei 9784. Judicial, controle da administração pública. É a inafastabilidade do poder judiciário. É o controle externo provocado através dos legitimados, em ação civil pública, em ação popular. É assim que eu vou analisar, ok? É assim que eu faço a leitura. Tranquilos? Então veja, anulação é forma de extinção do contrato de concessão, a partir de uma leitura de comportamento ilegal da administração pública. Essa anulação pode ser administrativa ou judicial. Administrativa, exercício de autotutela. Judicial, controle judicial da administração pública. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa derradeira forma de extinção aí do contrato de concessão. Antes de concluir o nosso encontro agora, vamos fazer uma questão. Vamos fazer aqui uma questão para aplicar um conteúdo que nós vimos sobre encampação, sobre caducidade, sobre rescisão e anulação, ok? Vamos lá. Questão aí da FCC 2012, tá bom? Em relação à extinção do contrato de concessão, é correto afirmar que, então nós temos aqui a banca querendo apurar nosso conhecimento no que diz respeito ao contrato de concessão. E aí a letra A, caducidade é a resilição, né? Tá pequenininho, professor, preciso aumentar aqui que tá ruim para ler. Caducidade é a resilição unilateral antes de findo o prazo de concessão que se consubstancia na retomada do serviço pelo poder concedente por razões de interesse público. Caducidade por interesse público, pessoal? A gente sabe que não, né? Não, a banca está tentando te levar a erro, te induzir a erro. Por isso a importância do quadro comparativo para você ter uma visão bem ampla das diferenças. Então, caducidade não tem nada a ver, embora seja a caducidade seja uma forma de retomada do serviço, de forma a caducidade é a forma de retomada do serviço, mas ela não tem a sua razão de ser no interesse público.
Você sabe muito bem, a caducidade tem sua razão de ser no inadimplemento, na inexecução do contrato, né? Na falha, na execução do contrato, consistente aí numa falha parcial ou total. Você sabe muito bem disso. Então está errada a letra A. A letra B, reversão é a resilição unilateral da concessão que se consubstancia na retomada do serviço pelo poder concedente por razões de interesse público. Reversão, pessoal, reversão nem é forma de extinção. Você sabe muito bem, enquanto para trás nós trabalhamos isso. Reversão não é forma de extinção de contrato. Reversão é transferência de estrutura para garantia de continuidade do serviço público. Então, errada. A letra C, encampação é a extinção unilateral da concessão por motivo de inadimplemento. Já está errado, né? Confundiu. Lá trocou a letra A, a letra C. Nós sabemos muito bem que a encampação, embora seja de fato uma forma de extinção, né, e unilateral, porque opera-se por forças prerrogativas de Estado, mas não opera-se com fundamento, com razão de ser em inadimplemento, né, pessoal? Inadimplemento não, você sabe muito bem que quando eu falo de encampação, eu falo de interesse público, tá aqui, ó, inadimplemento contratual. Vamos para D. Reversão é a rescisão unilateral, não é, pessoal. Reversão não é forma de extinção de contrato. Reversão é transferência de estrutura para fins de garantia de continuidade do serviço público. Você já sabe, não se deixe enganar. Encampação é a retomada do serviço público pelo poder concedente por razões de interesse público durante o prazo de concessão, mediante lei autorizativa específica. Essa questão. A encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente, sim, é retomada por razões de interesse público, é a razão de ser da encampação, né? Durante o prazo de concessão, o contrato está em andamento, mediante lei autorizativa específica. Embora ele não fale aqui da indenização, né? É a questão até mesmo por exclusão é aquela que está correta. Então a nossa marcação recai aqui sobre a letra E, tá bom? A letra E é que deve ser marcada como correta, beleza, pessoal? Valeu demais esse tempo juntos aqui. Terminamos serviço público, terminamos concessão, vimos as formas de extinção, trabalhamos aí esses aspectos ligados a concessão de serviço público. Antes, contudo, no próximo encontro especificamente, o professor vai trabalhar a intervenção. O professor tinha falado isso e já estava aqui deixando essa hipótese sem ser mencionada. Nós vamos sim trabalhar no próximo encontro a intervenção como último assunto. Agora sim, a intervenção na concessão será o nosso último assunto dentro do serviço público. Aí sim a gente bate o martelo e fecha os serviços públicos. A gente volta daqui a pouquinho então para falar sobre intervenção na concessão, tá bom? No contrato de concessão de serviço público. Volto já.